Nas profundezas da cidade, um mundo sombrio se esconde para aqueles com olhos para ver. Zamping, um homem comum destinado a uma vida de obscuridade, viu-se confrontado com uma escolha que mudaria seu destino para sempre. Neste mundo onde pessoas despertas e bestas alienadas coexistem nas sombras da realidade cotidiana. Desde o momento fatídico, as fronteiras do mundo se expandiram para o nosso protagonista. Dotado de superpoderes fluidos e enfrentando um mar de bestas alienadas e perigosos mundos paralelos, Zamping viu-se imerso em um cosmos de possibilidades infinitas. Nosso prota já inicia a história, contando que na vida anterior ele era um socorrista, que morreu em um acidente, e depois que ele morreu, acordou nessa cidade. Renascido nesse mundo de fantasias de despertadores e feras mutantes, nessa vida, ele também é um despertador. Nosso prota aparece segurando uma gema de invocação em sua mão, com uma mensagem do sistema que dizia: contrato de gema level 1, criada através do gasto de energia física e mental. Uma vez consumida voluntariamente, a vida, a alma e a consciência do alvo ficam completamente ligadas ao invocador. Então ele para por um momento, e uma voz feminina o chama. Oi, Zamping, o que você está fazendo? Ele olha para a menina ao seu lado com uma cara de pateta, e responde não estar fazendo nada, e pergunta a Sujinjiao se ela quer doces, enquanto oferece a gema para ela. Ela fecha a cara para ele e diz, como se alguém quisesse ser controlado por você, idiota. Ele responde dizendo estar brincando. Enquanto os dois estão sentados no chão em meio à rua. Para conseguir fazer o contrato de invocação, o alvo deve estar totalmente informado e disposto a firmar um contrato com o invocador. Se alguém não quiser, nada acontece, mesmo se engolir a gema. O prota explica que o antigo dono desse corpo atual dele ficou tão frustrado com esse poder que quase morreu de raiva, e ele se sente aliviado por estar ali agora, porque a antiga vida dele o ensinou a lidar muito bem com situações de estresse. A menina levanta furiosa enquanto segura a cabeça de Zamping com força e fala para ele não desistir tão facilmente. Ela completa dizendo que este mundo é muito grande, e certamente existia alguém que aceitasse ser controlado por ele. O prota, sendo amassado, responde que ela tem muita sorte nisso, mas no caso dele, só ele mesmo que aceitaria isso. Nesse momento, Zan para por um momento, e uma ideia vem em sua mente. Ele se levanta e engole a gema. Sujinjiao fica chocada com a cena, e pergunta o que ele estava fazendo. Então, uma luz verde envolve nosso prota. Su, desesperada, pergunta se o prota está bem, e ele confirma que está ótimo. Ela aliviada pede para que ele não a assuste novamente assim. Ela se levanta e diz que estava ficando tarde e já iria para o dormitório. Ela informa ao prota que precisa se apresentar à guarda municipal pela manhã, e diz a ele que não precisa esperá-la. Ele questiona que ela realmente esteja fazendo isso. Ela se vira olhando para o céu, e diz que aprendeu tudo o que dava para aprender com eles, e agora ela queria uma experiência de combate real, para que ela pudesse se aprimorar ainda mais. Esse sempre foi o sonho de Sujinjiao, por isso fazia sentido ela se juntar à guarda municipal. Ela se vira para Zan e diz para que ele não fique chateado, e completa dizendo que quando ele estiver forte o suficiente, talvez até possam trabalhar juntos um dia. Ele sorri de nervoso, e diz que vai para a fazenda. Nosso prota foi atribuído ao trabalho da fazenda, por motivo de habilidade inútil. Com uma expressão de sem graça, ele afirma que provavelmente eles não conseguirão se ver muito depois disso. Mas ainda assim, é chato para dizer adeus, mesmo que ela seja tecnicamente a paixão de infância do dono original do corpo, ele queria poder abraçá-la. Então, ele se move para a frente e abraça forte. A menina fica chocada, o antigo dono do corpo também entra em choque. E nosso prota também entra em choque. Su se afasta rapidamente e trêmula, diz precisar ir. Zan só concorda, vendo ela se afastar correndo, ele grita para que ela tenha cuidado. Ela se vira com o rosto ainda corado, e diz para ele se cuidar também. Após isso, ele fica intrigado com o que tinha acabado de acontecer, afinal, seu corpo simplesmente se moveu sozinho e abraçou a Su. Ele se pergunta se tinha acabado de ordenar isso inconscientemente, ou será que isso foi só uma coincidência. Nosso prota acredita que precisa descobrir quanto controle ele realmente tem. Então ele tenta voar, mas cai de cabeça no chão, tenta uma postura da montanha de ferro. Além disso, tenta fazer um flip mas cai de cara no chão. E depois de tudo isso ele está exausto, enquanto ainda está deitado de queixo no chão, ele reflete sobre o que acabou de aprender.
No caso, ele pode fazer com que o corpo dele faça praticamente qualquer coisa, desde que esteja dentro do âmbito do humanamente possível. Ou seja, sem voar, sem se transformar em outra espécie. Mas ele consegue copiar movimentos que nunca praticou antes com base na sua memória, então teoricamente, ele pode aprender vários tipos de lutas e artes marciais, ele só precisa de força física para fazer isso. Então, ele conclui que precisa focar mais. Zan levanta confiante e diz ter mais coisas que ele quer testar. No dia seguinte, Zan, sem entender onde ele estava, percebe estar na cafeteria. Ele está exausto, suas pernas estão super doloridas. Antes de dormir, ele ordenou que seu corpo fizesse uma corrida matinal, e seu corpo seguiu essa ordem, mesmo quando ele não estava consciente. Então ele se animou, com o fato de seu corpo seguir suas ordens mesmo ele não estando consciente. O prota olha para os lados e percebe que não tem ninguém prestando atenção nele. Então, começa a ouvir alguns gritos. O motivo desses gritos era por causa da Lu Xiyu. Várias pessoas ao redor dela, dizendo que ela seria a rainha daquele campus e que ela era uma deusa. Mas então, ele começa a ouvir um som estranho, e quando olha para trás, consegue ver uma criatura horrenda, com garras enormes e dentes afiados, se alimentando de algo. Ele olha para os alunos e vê criaturas horripilantes devorando eles, e fica chocado que os estudantes não conseguem enxergar essas coisas. Ele olha em direção a Lu Xiyu, e vê seu rosto deformado e uma criatura enorme por trás dela. Lu olha para nosso prota, e diz que ele estava bem pálido. Lu, que estava parada atrás de Zhang, o pergunta novamente. Mas nosso prota só consegue enxergar uma criatura horrível no lugar de sua colega de classe. Enquanto isso, ele tenta se acalmar. Trêmulo, ele responde que estava bem, que apenas teve um pesadelo na noite passada e não dormiu muito bem. Ele aproveita o momento e se levanta, dizendo que as aulas vão começar em breve e ele precisa ir. A criatura olha diretamente para Zan e diz que sentiu o cheiro de medo vindo dele. Enquanto Zan estava indo para a sala, ele fica pensando sobre o que tinha acontecido. Ele se pergunta o porquê tinha feras mutantes na escola e por que ninguém percebeu elas. Por um momento, ele acha estar alucinando. Quando ele estava entrando em uma sala, ele pensa em contar sobre isso a algum professor. Mas ao olhar para dentro da sala, ele se depara com outra criatura distorcida, devorando uma menina. Ele sai correndo imediatamente. Chegando no terraço da escola, ele se senta em um banco, e completamente assustado, ele se pergunta se esse lugar é o inferno. Uma gema cai de seu bolso nesse momento, e ele a pega em sua mão, e percebe que começou a ver essas coisas, depois de engolir uma joia de contrato. Então, ele devora outra gema e diz que o que quer que esteja acontecendo, ele precisa sair dessa. Novamente, uma luz toma o corpo dele, e uma mensagem do sistema aparece, dizendo, análise em progresso, ela apareceu em cima de uma poça vermelha ao chão. A mensagem do sistema muda, dizendo análise completa, reprodução iniciada. E uma criatura aparece sobre o rosto de uma pessoa, e no mesmo instante desaparece. O prota se pergunta se ele tinha acabado de despertar uma habilidade de análise. Ele olha para sua mão e consegue ver seu painel de status, que diz, convocado, Zanping, mestre, Zanping, raça, humano, level 1, potencial de crescimento, 3 estrelas, estamina 11, energia mental infinita, força 12, agilidade 11 mais humano médio igual a 10. Além do painel de status, ele também tem acesso ao seu contrato e uma análise básica de suas estatísticas e de seus alvos. O prota se pergunta de onde veio isso. Será que veio dessa segunda joia que ele comeu? Então ele começa a listar tudo o que sabe até o momento. Número 1 na lista. Ele se tornou o próprio invocado. 2. Quem está no controle dele mesmo, é ele, não existe nenhuma influência externa que possa mexer com seu corpo ou mente. 3. Ilusões não funcionam mais com ele, e é por isso que ele consegue ver através dos disfarces dessas feras mutantes. 4. São todos raposas celestiais, aqueles de alto nível, o prota não é páreo para eles. Ele vê uma raposa celestial andando pelo pátio da escola, e consegue fazer uma análise dela. Besta mutante, raposa celestial, raça, raposa mutante, potencial de crescimento, desconhecido, level, 26. Distorção cognitiva, capaz de manipular as percepções dos alvos, tornando-os completamente alheios a quaisquer anormalidades. Então ele continuou sua lista, agora é o número 5.
Aquela coisa de distorção cognitiva é uma habilidade quebrada. Uma raposa celestial poderia devorar alguém bem na sua frente, enquanto alguns alunos conversavam. Ele percebe que é por isso que ninguém mais consegue vê-los, por ser uma habilidade de controle de mente. O prota lembra que os poderes de Su Jinjiao também são mentais, ela é da classe psíquica e talvez ela pudesse ajudar. O dia passa e já era depois da escola, o prota estava indo até sua amiga Su. Quando ele olha ao seu redor, se assusta, pois aquelas criaturas também estavam do lado de fora da escola. Um casal passa ao lado de Zan, a menina que parecia meiga e feliz, na verdade era uma criatura horrível, abraçada ao rapaz que andava tranquilamente sem saber de nada. E então, o prota chega na sede de guarda municipal, era um prédio alto com vários andares. Zan chega na recepção, onde se encontra uma linda atendente, que gentilmente pergunta o que pode ajudar. Então ele responde dizendo que estava procurando por alguém, seu nome era Su Jinjiao, ela tinha se alistado ali naquele dia. Nesse momento, podemos ver com os olhos do nosso prota, na verdade a linda atendente era uma criatura terrivelmente feia. E aquela coisa feia, diz para ele esperar um momento. O prota se senta em um banco, e fica pensando sobre o que acabou de ver. Era uma raposa celestial, ele fica surpreso por ela estar em Guard City, e não entende como despertadores mais poderosos não conseguem vê-las. Uma voz o chama, era Su, perguntando o que ele estava fazendo ali. Zan se levanta meio desconfortável, e diz que só queria ter certeza que ela tinha se adaptado, e que ele só estava preocupado. Então Su diz que está super bem, e apresenta seu time. Uma moça de cabelos longos, um rapaz de óculos e um outro fortinho que estava logo atrás deles. O prota olha para todos com olhos de desapontamento, e só confirma o que ela disse. Su chega perto de Zan, e diz que vai se tornar forte o suficiente para conseguir matar as criaturas que mataram seus pais. Nosso prota de cabeça baixa e olhar vazio, escuta tudo paciente e só concorda novamente. Su se lança alegre sobre Zan, e diz que no momento estão com poucos membros, então ela sugere para ele se juntar ao seu time. Desconfortável, nosso prota só recusa e diz não estar preparado para isso. Su, desapontada, diz que isso é uma vergonha. Então, Zan rapidamente se afasta e se despede de Su. O sorriso falso do prota se desfaz, e ele morde os lábios. Na verdade, sua querida amiga Su Jinjiao era uma raposa celestial, e todo o time dela também. Em sua mente, Zan se despede de sua amiga. O prota sai daquele prédio enorme, muito frustrado, como assim todos eram raposas? Como todos eles caíram para essas feras? O prota de cabeça baixa reflete sobre sua amiga. A Su só tinha entrado hoje, e ainda assim. Ele para de repente no meio da rua. E percebe que as raposas celestiais não apenas invadiram a escola, mas sim a cidade inteira. Ele olha em sua volta e vê a diversas criaturas no meio da rua, devorando pessoas. E diz que, continuamos essa saga no próximo episódio, se inscreva para não perder a continuação dessa obra. Até a próxima!